Aleluia. Muito bem, sem delongas, né? Deixa eu fazer para vocês aqui uma pergunta, porque é importante para a palavra. Semana passada, nós começamos a falar aqui sobre um tema que o pastor vai projetar ali, porque nem todos são salvos. E hoje nós queremos continuar falando sobre esse tema. Então, semana passada, deixa só para mim se localizar, quantos aqui não estiveram, é claro, além dos convidados, né? Mas quantos não estiveram aqui semana passada, por um motivo ou por outro, não deu para você participar do culto de domingo? Quem não esteve, levanta as mãos, só para mim saber. Muitas pessoas. Então eu quero aqui, bem breve mesmo, apenas fazer uma síntese daquilo que nós falamos aqui semana passada. Mas antes, eu gostaria que você fechasse os teus olhos, por gentileza. Fecha os teus olhos. Isto. Vamos falar com o Pai. Precioso Espírito Santo. Espírito Santo. Primeiramente, Senhor, não querendo deplorar a minha fraqueza, porque o Senhor conhece muito bem, mas eu quero humildemente agora também diante da tua igreja reconhecer a minha pequenez, a minha insignificância ante a tão nobre missão de poder alimentar os seus filhos. Mas por favor, Senhor, usa a minha vida como um transmissor, como um vaso, como um instrumento. Espírito Santo, não deixe eu atrapalhar o Senhor. E quanto a eles, leva o coração, a mente totalmente cativa a tua presença nesta noite. Nós repreendemos todo espírito contrário que se manifesta com o propósito de impedir dos seus filhos serem abençoados. Nós repreendemos mesmo, Senhor, todo espírito contrário, e nós já queremos declarar os nossos corações, as nossas mentes cativas à tua presença, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, então nós estamos falando sobre esse tema desde a semana passada, porque nem todos são salvos. E semana passada a gente fez uma introdução baseada no próprio contexto da parábola do semeador. Nós falamos sobre pelo menos 3 motivos pelos quais muitos não têm sido salvos, não têm sido abençoados. E o primeiro motivo, alguém lembra? O desinteresse, né? Jesus, dentro do contexto dessa palavra, ele falou para uma multidão, mas apenas os seus discípulos, os 12 mais alguns, que tiveram o interesse de realmente, aprender o que estava sendo dito. Os demais, muitos ouviram, não entenderam, e também deixou por isso mesmo. Desinteresse tem sido o motivo pelo qual muitas pessoas não têm sido abençoadas. Falamos também de um segundo motivo, que Jesus, ele falou na parábola, ou no contexto da parábola, que é a dureza de coração. Lá no capítulo 15, no capítulo 13, no versículo 15 de Mateus, Jesus falou que o coração daquele povo estava endurecido, ou seja, a palavra de Jesus não penetrava no coração daquelas pessoas. E hoje não é muito diferente. Muitas pessoas, mesmo estando dentro das igrejas, estão com o coração endurecido, né? Lá em João 8, no versículo 37, Jesus, se dirigindo ao próprio povo dele da antiga aliança, falou que a palavra dele não penetrava naquelas pessoas. E o terceiro motivo pelo qual também nós aprendemos semana passada que muitas pessoas, infelizmente, vão deixar de ser salvas, abençoadas, é por conta da indiferença. Jesus falou que aquelas pessoas estavam ouvindo sua palavra, as mensagens de má vontade, de má grado, se cumprindo a profecia do profeta Isaías. Hoje nós vamos entrar na parábola propriamente dita, né? Vamos falar sobre a parábola do semeador, e nós vamos aprender algumas lições importantíssimas sobre esse tema, porque nem todos são salvos. Pode colocar, pastor, o texto. Nós vamos ler o Evangelho de São Marcos, capítulo 4, vamos fazer a leitura do versículo 3 até o versículo 9, nós vamos estar lendo aqui na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Você pode acompanhar na sua Bíblia, ou você pode acompanhar aqui também no telão. Marcos capítulo 4.
Amém? Versículo 3 está escrito assim: ouçam, um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, e cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzirem. Versículo 8. Ainda outras sementes caíram em solo fértil, em terra boa, e germinaram, cresceram e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Eu acredito que nós estamos diante de uma parábola que não é de difícil compreensão, mesmo porque o próprio Jesus, ele depois ensinou o sentido da parábola, ele explicou sobre a parábola, mas ainda assim, eu quero destacar como ponto de partida pelo menos 3 pontos para facilitar ainda mais a sua compreensão em relação a esta parábola. Então a primeira coisa, o primeiro ponto aqui, irmãos, é que Jesus, ele fala nessa parábola sobre 4 tipos de solos que receberam as sementes, e cada solo era diferente do outro. Nós lemos aqui: beira do caminho, solo rochoso, o solo espinhoso e o solo fértil. O solo nessa parábola, e muitas vezes na Bíblia também, é um tipo, né? Na tipologia bíblica, o solo, a terra, é um tipo do coração do homem. Então aqui Jesus está comparando a terra, o solo, como o coração do receptor, daquela pessoa que ouve, que recebe a mensagem do Evangelho. O lavrador que semeou as sementes, é interessante que também foi o mesmo lavrador que semeou nos 4 tipos nos 4 tipos de solos. O mesmo lavrador. E uma coisa que é importante a gente já considerar em relação a isto, irmãos, é que a gente não pode então, muitas vezes, usar aquela velha desculpa, que o problema pelo qual eu não sou abençoado, o problema pelo qual eu não tenho vitória, o problema pelo qual às vezes eu tenho dificuldade em me libertar, é porque o pregador não é bom. Mas aqui a gente vê que foi o mesmo lavrador, e o lavrador aqui é o pregador, é o que está semeando a semente, a palavra de Deus. E foi o mesmo agricultor, o mesmo pregador que semeou em todos os solos. E por fim, a semente semeada também foi a mesma nos 4 solos. Então não foi uma semente para cada tipo de solo, foi a mesma semente que foi semeada nos 4 diferentes solos. E isso também é importante, porque às vezes tem muitas pessoas que dão desculpa, né? Que a minha igreja não tem palavra. O problema do meu desenvolvimento espiritual é que falta palavra na minha igreja, não tem palavra, né? Mas aqui é o próprio Jesus, o mestre dos mestres, que está ensinando que o problema não é, né, a questão da semente, da palavra que está sendo pregada. O problema é o coração, é a terra, que muitas vezes ela não é boa. Então eu quero estar compartilhando com vocês, dentro dessa mensagem, esses 4 tipos de solos aqui, né, que representa o coração, onde a semente foi semeada. E eu gostaria que você abrisse aí realmente os teus ouvidos espirituais, amém? O primeiro tipo de solo é a semente que caiu à beira do caminho. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos reler a parábola que Jesus contou, e vamos ler agora no versículo que Jesus explica sobre cada um desses tipos de terra, né, de solo. Então vamos lá, versículo 4.
Algumas sementes caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Olha só o versículo 15, Jesus explicando: as sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e a toma deles. Então aqui esse solo chamado beira do caminho, ele representa o coração daquela pessoa distraída, indiferente. É interessante que a Bíblia fala que a semente, ela nem chega a nascer no solo, no coração da pessoa. Por quê? Porque segundo Jesus, a ave, que na explicação Jesus fala que é o próprio Satanás, ele vem e toma aquela semente. Então olha que interessante, a pessoa até ouve o evangelho, mas ela não recebe, a palavra não cai no coração. Por quê? Porque o diabo não deixa chegar até o coração. E como que ele faz isso, pastor? Muitas vezes, o diabo coloca o sono, ele faz com que a pessoa fique dispersa. Com todo respeito, eu não quero ofender ninguém, mas quando você pega o teu celular para atender, para brincar nas redes sociais, você não está enxergando isso no mundo espiritual, mas o diabo, ele está distraindo você para que a semente não chegue no teu coração, para que ela não nasça no teu coração. Sabe aquele comportamento da pessoa que não consegue ficar quieto 30 minutos, ela fica desinquieta, daqui a pouco ela olha para o vizinho, ela olha para a hora, ela vai tomar água e vai no banheiro. O que é isso? É a ave, é o diabo que não quer que a semente caia no coração da pessoa, nasça no coração da pessoa. Então o diabo faz isso. Sono. Tem gente que fala: pastor, eu assisto uma partida de futebol, dois tempos, mais a prorrogação, tranquilo, mesmo que não seja o meu time que esteja jogando, mas no culto me dá um sono. Às vezes você não tem esse discernimento ainda, mas é o diabo, é a ave, é o Satanás, que ele vem para tomar a semente. Ele não quer que a palavra de Deus, que a semente se achegue em teu coração. Eu comentei cedo aqui, e sexta-feira a gente estava dando organizada nas cadeiras, colocando mais cadeiras, e eu comentei com a Michele, eu falei: Mi, desde minha conversão com a minha esposa, a gente fazia questão, ou até hoje, fazemos questão de sentar nos bancos da frente da igreja. Nada de errado quem senta no fundo, tá? Não é isso, mas é uma questão pessoal. Para quê? Para que nada roube a minha atenção, para mim não ver as pessoas às vezes zanzando. Então eu aprendi isso desde cedo. Eu vou dificultar para o diabo, eu não vou permitir, eu gosto de ouvir uma palavra. Quando eu estou ouvindo uma palavra em casa, uma mensagem, eu não gosto que ninguém converse comigo, porque eu não quero que o diabo faça isso, ele roube a semente. E o diabo também, muitas vezes, presta atenção, ele coloca cegueira espiritual nas pessoas. E você sabe por que ele coloca? Com todo respeito, irmãos, porque a gente aceita. Eu estou até me lembrando aqui daquela palavra de Atos capítulo 5, onde Pedro fala para Ananias: por que você permitiu que Satanás enchesse o teu coração? Então o Satanás encheu o coração de Ananias para enganar o Espírito Santo, porque ele deixou. Presta atenção, o diabo cega o nosso entendimento porque a gente deixa. Porque se a gente falar: aqui não, ave, aqui você não vai roubar a boa semente da minha vida, não. Se a gente tiver essa postura, a ave não vai prevalecer. Nós não seremos solo à beira do caminho. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 3 e 4, Paulo disse assim: se o nosso evangelho está encoberto, são para os que se perdem, porque o diabo, o Deus desse século, tem cegado o entendimento dos incrédulos. E muitas pessoas estão assim, com todo respeito, dentro das igrejas, mas ainda estão incrédulos. Por quê? Porque o diabo tem cegado, tem feito ela distrair, tem dispersado ela. Então esse é o solo, é o coração. A palavra é semeada, mas não chega, porque o diabo rouba. A pessoa saiu daquela porta, ela não sabe nem o que foi pregado. O segundo tipo de solo é a semente que caiu em solo rochoso. Vamos ler novamente a parábola, versículos 5 e 6. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram, nasceram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sobre o calor do sol e secaram,
pois não tinham raízes profundas. Agora vamos ver a explicação que Jesus deu no versículo 16 e 17. As que caíram no solo rochoso representam, olha só, aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, no entanto, porém, mas, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas, maioria das traduções está assim que enfrentam tribulações, ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. Então aqui nós estamos diante de um segundo tipo de solo, tipo de coração, é o solo rochoso. Representa os ouvintes com coração emotivo, pessoas que, olha só que interessante, até ouvem, e com atenção. Aqui no versículo 5 fala que logo a semente nasce, presta atenção, olha só, a semente nasce, ela chega a nascer, diferente daquela semente que foi semeada à beira do caminho, que o diabo nem permitiu que nascesse, nem permitiu que chegasse no coração. Agora aqui, a semente nasce no coração, e é interessante que a Bíblia fala que essa pessoa chega a receber a palavra com empolgação. Versículo 16, a parte B, logo com prazer a recebe. Tem uma tradução que fala, recebe com muita alegria. A pessoa entra na igreja pela primeira vez, recebe a palavra, recebe os louvores, fica empolgada, fica muito feliz. Só que olha o versículo 17, não tendo porém raiz em si mesmo, são de pouca duração. Com todo respeito, né? Fogo de palha. A pessoa se empolga, a pessoa fica emocionada e ela chora. É isso que eu quero, Jesus na minha vida. Abro mão de tudo por Jesus, mas não tem duração. Daqui a pouco as coisas voltam da maneira como estava. Velha vida. Agora, por que isso acontece? Nós temos aqui no versículo 17, na parte B, né? Pelo menos dois motivos. Olha só: tribulação e perseguição por causa da palavra. Presta atenção, gente, esses dois elementos têm sido responsáveis por muitas pessoas desistirem da fé cristã. Pessoas que recebem a palavra chega a entrar, a pessoa recebe até mesmo o toque do Espírito. No entanto, a tribulação e a perseguição acaba atrapalhando essa pessoa de desenvolver uma fé, um coração rochoso, não tem raiz o Evangelho. E eu quero rapidamente tocar nesses dois elementos aqui, começando pela tribulação. Eu creio, irmãos, eu creio piamente que o deserto é o ponto inicial da trajetória de todo o cristão. A pessoa que realmente recebe Jesus como Senhor e Salvador, o primeiro estágio da vida dela é deserto, para ser provada, para ser lapidada. Só que infelizmente, muitas pessoas morrem aqui. Agora, uma coisa que nós precisamos entender é que todos os cristãos vão passar por esse processo. Jesus passou por ele. Olha só, Mateus capítulo 4, versículo 1, está escrito assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Se você for ler todo o contexto ali, é interessante, porque Jesus acabara de ser batizado. Jesus ouviu aquela voz, não apenas ele, toda a multidão do Pai, dizendo lá dos céus: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Mas logo em seguida, o que acontece com Jesus? Ele foi conduzido ao deserto. E quem conduziu Jesus ao deserto, gente? O Espírito Santo. Tem gente que acha que é o diabo, né? Mas não é. Tem muitas tribulações, provações que a gente passa, irmãos, que é o próprio Espírito Santo que está nos conduzindo para nos lapidar. Agora, eu costumo dizer que o deserto, ou ele vai ser um caminho de vitória para você, ou vai ser um caminho de morte. Só que nenhum cristão está livre desse deserto, dessa tribulação. E se nós não passarmos por este estágio, seremos o solo rochoso. Até ouvimos a palavra, até nos empolgamos, até nos emocionamos. No entanto, o deserto nos mata. E na minha opinião, irmãos, a tribulação, ou
ela vai nos projetar para mais próximo de Deus, ou de fato a tribulação, ela vai nos levar para longe de Deus, ela vai nos matar. Agora é claro que a própria Bíblia diz que não sobrevém sobre nós tentação, provação, senão humana, e fiel é Deus que não nos deixa ser tentado, provado, acima daquilo que a gente possa suportar. Agora, irmãos, presta atenção no que eu vou dizer para você. Quando Jesus, Ele chamou a mim e a você, para uma jornada cristã, para vivermos uma vida de vitória, tanto nesta vida quanto na por vir, a ideia que Ele tem de deserto, não é fazer com que nós morramos no deserto, desfalecemos no deserto, não, o que Jesus Ele tem como deserto e como tribulação na tua vida, é te preparar para futuras vitórias, bênçãos, conquistas. É por isso que a Bíblia fala que as tribulações que nós passamos, comparado com aquilo que Deus tem preparado para nós, elas são leves, são momentâneas. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 4, no versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, irmão, você está passando por uma provação, você está passando por um problema, você está passando por algo estranho na sua vida, Deus está te preparando para grandes conquistas, para grandes bênçãos. Mas a gente não pode parar no meio do caminho como um solo rochoso que não tem raiz. Tribulação intensifica o teu tempo de oração, provação intensifica o teu jejum, Bíblia, culto, mas fala, eu não sou o solo rochoso, eu vou colocar as minhas raízes para baixo. Outro elemento que faz com que muitos também acabam realmente aí ficando, fazendo parte desse tipo de solo, é a perseguição. É interessante porque a pessoa começa a vir à igreja, e muitas vezes ela vem, realmente recebe Jesus, ela se emociona, ela chora, ela faz a confissão, Jesus, a minha vida agora pertence a ti. Só que daqui a pouco ele começa a deparar com uma perseguição da família, da sociedade, no trabalho, na escola, e ele não entende, ele fala, mas como assim? Ou senão a pessoa está na igreja há tanto tempo, aí chega um dia que ela se posiciona, ela fala assim, agora eu vou levar Jesus a sério, agora Jesus vai ser o meu Senhor, agora eu quero levar uma vida santa, uma vida piedosa, e aí começa a vir a perseguição. Eu quero dizer para você que isso é normal, meu irmão. Todo cristão que se preze verdadeiro, ele vai ser perseguido. Paulo escrevendo para Timóteo no capítulo 2, capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, olha só, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, padecerão perseguição, ponto final. Se você recebeu Jesus, meu irmão, estou falando com muito carinho e respeito, mas você nunca recebeu uma perseguição por amor a Jesus, alguma coisa está errada na sua conversão, porque as pessoas precisam ver mudança de comportamento, de atitude. Você roubava, agora não rouba mais. Você falava palavrão, mas agora não fala mais. Você participava conosco da rodinha do escarnecedor, falando piadinha maliciosa, você não fala mais, cara. Tem que ter perseguição. Agora, se não, o cara se converteu, mas é o mesmo jeito, as mesmas palavras, os mesmos hábitos, alguma coisa está errada. E como eu disse pela manhã, irmão, não é uma questão, é uma questão de perseguição por amor a Jesus, tá? Não é uma questão, porque tem gente que não consegue entender essa questão de perseguição. Tem gente que fala assim, eu tô sendo perseguido no meu trabalho, eu me converti a Jesus e estou sendo perseguido. Mas por que está sendo perseguido? Você está fazendo tudo certo? Você está andando em amor? Você está andando em humildade? Você realmente está sendo uma pessoa agradável? Porque tem gente que se converte a Jesus, agora para ele todo mundo é pecador, todo mundo é endemoniado, está todo mundo sorrindo por algo puro, mas ele está lá com um semblante fechado. Está todo mundo ali, ele está falando mal, aí ele fala, aí as pessoas começam a cortar, estou sendo perseguido. Não, a gente não está sendo perseguido, na verdade a gente está dando então um mau testemunho.
Agora, se você anda em amor, em humildade, se você leva alegria para o ambiente, mas você está abstendo da pureza, você está realmente deixando tudo aquilo que não presta, e as pessoas estão te perseguindo, a Bíblia fala que você é feliz, você é bem-aventurado. Olha só, Mateus 5:10, bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Então, quando você for perseguido por amor de Jesus, louve a Deus, fala: Senhor, obrigado, obrigado. Como os apóstolos lá no livro de Atos, a Bíblia fala que eles se alegraram, eles foram açoitados pelos líderes religiosos, e eles oraram a Deus, ficaram contentes por serem achados dignos de sofrerem afrontas por amor a Jesus. Agora, você precisa entender, porque talvez eu estou falando para pessoas aqui nesta noite, que depois que você recebeu Jesus, pastor, parece que coisas estranhas estão acontecendo na minha vida. Antes de eu receber Jesus, ou antes de eu levar esse Jesus a sério na minha vida, pastor, eu era um crente nominal, ia para a igreja, voltava, não tinha testemunho. Agora eu realmente tive um encontro com Jesus. Eu procuro fazer as coisas corretas, eu procuro andar em amor e humildade, mas parece que as coisas estão piorando. A minha família não me entende. Pastor, eu não sei, é estranho. Quando eu roubava, quando eu fumava, quando eu bebia, quando eu falava palavrão, quando eu era injusto, quando eu enganava, todo mundo parece que me ovacionava. Hoje é uma perseguição. Que coisa estranha que está acontecendo. É normal, meu irmão, é porque sobre ti repousa o Espírito Santo. Olha só, Pedro escrevendo em sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 12, ele diz assim: amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente, pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Porque às vezes a gente estranha, né? E se você é um recém-convertido, eu não estou dizendo que a vida do cristão é um mar de tribulação, de problema, não é nada disso. A vida de um cristão é um mar de bênçãos, de vitória, mas tem luta, meu irmão, tem perseguição. Continua firme no caminho de Jesus. Não seja um cristão emotivo, solo rochoso. Eu estou sendo perseguido, as pessoas estão gozando de mim, as pessoas estão tirando um sarro de mim. Você é bem-aventurado, nada de estranho, é porque Jesus está na sua vida, e a luz de Jesus está incomodando as trevas. Agora olha o versículo 13, pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver a glória quando ela for revelada. Agora olha o versículo 14, gente. Se vocês forem insultados por amor do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vós. E se você depois quiser continuar lendo o texto, no versículo 15 e 16, Pedro fala: mas não sofra como intrometido, não sofra como injusto, não sofra como aquele que realmente faça o mal. Mas se você está sofrendo por perseguição, por amor a Cristo, você é bem-aventurado, sobre você está o Espírito da glória. Então, nós não podemos deixar que a tribulação e que a perseguição faça de nós, irmãos, solo rochoso, emotivo. Recebemos até a palavra, mas daqui a pouco não tem raiz, a gente volta para trás. O terceiro tipo de solo, a semente que caiu entre espinhos. Vamos lá para a leitura novamente da parábola, versículo 7. Jesus disse: outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzirem. Versículo 18 e 19. Nós vamos ler agora a explicação. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto. Olha que interessante. O primeiro tipo de solo, beira do caminho, a palavra não chega nem cair no coração, porque a ave, o Satanás, roubou a semente.
O segundo tipo de solo é o rochoso, a palavra cai, só que a pessoa é uma pessoa emotiva, daqui a pouquinho, né, ela já desiste, morreu. Só que esse tipo aqui de solo, irmão, entre espinhos, representa as pessoas que recebem a palavra no coração, só que elas são pressionadas pelo mundo, pelas riquezas do mundo, pelos cuidados do mundo, e aí a semente até nasce, mas ela fica sufocada. É o tipo de cristão, com muita tristeza eu falo isso, que fica toda a vida dentro de uma igreja, mas não produz nada, porque a semente, ela está semeada entre os espinhos do mundo, entre os cuidados. A versão RC, Revista e Corrigida, de Almeida, ela traz o versículo 19 assim: mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições de outras coisas, olha só, entrando, sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Deixa eu dizer algo para você aqui, olha aqui para mim por gentileza. Deus não é mágico, coloca isso no teu coração. Deus não trabalha com mágica, Ele trabalha com a palavra dEle. A palavra que Ele libera é a palavra que vai germinar, e através dessa palavra um milagre acontece na tua vida. Mas se a palavra está sufocada, como diz aqui a Bíblia, né, pelos espinhos, pelo mundo, pelo cuidado, pelas riquezas, nós nunca viveremos, meu irmão, a vida de Deus nessa terra. E nós precisamos tomar cuidado, porque tem alguns personagens na Bíblia que a gente precisa olhar, e que nós aprendemos muito, que quando a gente olha para eles, é esse tipo de solo espinhoso, como por exemplo o caso de Marta, né? Eu sei que talvez a pessoa nem sabe aqui, né, a questão da Marta. Marta é aquela irmã de Maria, irmã de Lázaro, a quem Jesus ressuscitou, e diz que Marta era uma pessoa muito boa para servir Jesus, para receber Jesus, mas para adorar Jesus, para gastar tempo aos pés de Jesus, ela não era. E em Lucas 10, depois você pode ler na tua casa a partir do versículo 37, Jesus chega na casa de Marta e Maria. Marta recebe Jesus, Maria, a sua irmã, vai aos pés de Jesus para aprender, mas Marta estava distraída com os cuidados dessa vida, e aí ela fica brava com Jesus, porque Jesus deixou Maria, né, servindo ela só. E aí Jesus fala para Marta no versículo 41, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Agora tem muitas, com todo carinho, tem muitas Martas dentro da igreja, que está assim, ansiosa e preocupada, ansioso e preocupado com tantas coisas. E nós precisamos tomar cuidado com isso, gente. Olha aqui para mim, quando Jesus, Ele salvou você, Ele salvou a mim. Não sei, talvez você é um empresário, você é um comerciante, você é um bom funcionário, eu não sei qual é a tua função, a tua ocupação, mas quando Deus te salvou, foi para você produzir para o reino, foi para você dar fruto, não foi para você ficar como um crente, sufocado pelos cuidados deste mundo. Porque tem gente, foi anunciado aqui o TLC, e tem gente que nunca quer produzir nada para o reino. Aí você olha para a pessoa e fala, mas por que você não vai fazer o curso, cara? Por que você não vai trabalhar? Você sabe como que é, mas muitas coisas, eu trabalho, eu tenho família, eu tenho esposo, eu tenho muitas responsabilidades aí fora. Como que se quem estivesse trabalhando aqui não tivesse nada disso. Mas por quê? Martas, pessoas que deixam com que os espinhos sufoquem o chamado, o propósito. Estão sempre olhando para trás, para o mundo, estão dentro da igreja, mas ainda continua arraigado lá com as coisas do mundo, com o trabalho e com tantas outras coisas. A gente tem aqui também a mulher de Ló. Esse caso está lá no capítulo 19 de Gênesis. Vamos ver só o versículo 26, que fala que a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Agora depois você precisa lá ler, para você entender. Por isso que é importante você ter um bloco de anotação, para depois você conferir as passagens. Mas só o contexto brevemente aqui. Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra, mas havia ali um servo justo dele chamado Ló, e Deus enviou o anjo para tirar Ló, juntamente com sua esposa e com as suas filhas, para que eles não fossem destruídos com aquelas cidades, ou cidade, estado, né, nações. Mas a Bíblia fala que, olha que interessante, Ló, com a sua esposa e com as suas filhas, já tinha sido salvo pelo anjo lá de Sodoma.
Assim como muitos de nós já fomos salvos lá do mundo. Só que a Bíblia fala que a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. E por que ela foi transformada numa estátua de sal? Não querendo entrar aqui em cunho teológico, mas simplesmente porque o coração dela ainda estava em Sodoma, em Gomorra. E muitos de nós estamos assim, meus irmãos. Nós estamos dentro da igreja, mas nós não cumprimos o nosso propósito, o nosso chamado, porque o nosso coração continua lá fora no mundo, em Sodoma. Muitas coisas do mundo que prendem o nosso coração. É por isso que Jesus disse em Lucas 9, quem lança a mão do arado e olha para trás não é apto para entrar no reino de Deus. Eu não posso servir, pastor, por quê? Por causa da minha família, por causa do meu esposo, por causa da minha esposa, por causa do meu trabalho. Tudo é mais importante. É um solo com muito espinho. O evangelho está sufocado no coração dessa pessoa. E muitas vezes também é o que acontece com muitos, o que aconteceu com Balaão. Deixa eu ler para vocês aqui, meu tempo está se esgotando. 2 de Pedro 2,15. Os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Depois você pode ler na tua Bíblia, lá em Números 22, 23, está a história de Balaão. Balaão, um profeta de Deus. Presta atenção, estou terminando. Só que Balaão, ele foi contratado por um rei pagão, o rei dos Moabitas, o Balaque, para ele amaldiçoar um povo. Só que esse povo era o povo de Deus. E Deus falou, você não vai, é o meu povo. É o povo de Israel, o povo que Deus tinha libertado do Egito. Só que o que acontece? Balaão queria obedecer a Deus. Balaão queria agradar a Deus. No entanto, ele também queria o prêmio da injustiça. E muitas vezes isso acontece, irmãos, como a gente. Nós estamos aqui porque num culto de domingo, porque nós não estamos em casa, descansando, essa hora. Nós estamos aqui servindo no culto. Nós estamos na igreja, porque nós queremos agradar a Deus, mas também nós queremos o prêmio da injustiça. Por que isso acontece, pastor? Por conta dos espinhos. É a terra, o solo espinhoso, que impede da semente germinar e dar fruto. É muito triste, mas é o que a palavra nos ensina. A pessoa fica dentro da igreja, infrutífera. 5 anos, 10 anos, o que você faz na igreja? Eu não faço nada. Nunca trabalhou. Eu não estou querendo, por gentileza, tá? Não quero aqui colocar ninguém para baixo. Talvez Deus está me usando para dizer que você é precioso e que Deus quer usar a tua vida poderosamente. Não se sinta ofendido. Mas muitas vezes a gente fica anos dentro de uma igreja, sem fazer nada para Jesus, sem servir nada, sem cumprir o nosso propósito, sem cumprir o nosso chamado. Deus quer usar todos nós somos sacerdotes. Mas o porquê muitas vezes não conseguimos cumprir com o ministério? Porque somos solo espinhoso. E aí eu quero encerrar aqui, nosso tempo já está se esgotando. O quarto tipo de solo é a semente que caiu em boa terra, no solo fértil. E a gente só vai ler a explicação, porque para o solo fértil, Jesus ele repetiu basicamente o que ele falou na parábola com uma explicação. Então olha só, Marcos 4:20. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem, olha só, e aceitam a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 ou até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Aleluia. A terra boa, o solo fértil, ele representa aquelas pessoas, segundo a Bíblia, que recebem a mensagem. O agricultor, o pastor, o irmão, o pregador está pregando, e ele recebe essa palavra, essa palavra penetra no coração dele. Então ele passa a ter uma vida produtiva. Presta atenção, aonde ele coloca as mãos, Deus está abençoando. O camarada coloca o pé no ambiente, Deus abençoa. Ele entra numa loja, a loja está quebrando, mas ele entra ali, Deus começa a prosperar aquele lugar. Por quê? Porque é alguém que é terra boa, é solo fértil. Agora, eu acho interessante, irmãos, que esse tipo de solo fértil, terra boa, ele não aceita a inércia, uma vida improdutiva, uma vida passiva. Ele quer sempre frutificar. Ele não quer ser mais um.
E tem gente que é assim, recebe a palavra, terra boa, não é solo rochoso, não é o solo com espinho, ele não é a beira do caminho, ele recebe e ele se converte, ele fala: eu quero fazer alguma coisa, eu quero trabalhar para Jesus, eu quero abundar na obra de Deus, eu quero dar fruto dentro da igreja, fora da igreja, eu nasci para produzir, e eu quero profetizar. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: meu filho, minha filha, eu te chamei, eu te levantei como uma terra boa e como um solo fértil. E para nós encerrarmos, olha que eu poderia trazer tantas promessas para um solo fértil, para um homem de coração com uma terra boa, mas só 3. Salmos 1, verso 3, diz que o homem, olha só, que tem um coração fértil, é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Você sai aqui por aquela porta, você vê aquela grama, a grama toda amarela, seca. Vai na beira de um rio, querido, a árvore está verde. Por quê? Porque ela foi plantada junto a ribeiros de água. Assim é o homem que tem um coração fértil. Salmos 92, versículo 14, diz que o homem que tem um coração fértil, olha só, na velhice ainda darão frutos. Na velhice, eu disse pela manhã aqui, eu sou fã do George Miller, um grande homem de Deus, que viveu há séculos atrás. A Bíblia fala com 70 anos de idade, 70 anos de idade. Tem gente que está falando aí, 50, 40 anos, eu estou muito velho para fazer as coisas para Jesus. Já dei o que tinha que dar, combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. George Miller, 70 anos, Deus olha para ele e fala: George, você tem sido um homem de oração, mas te prepare, porque a partir de hoje eu vou te usar poderosamente. 70 anos, morreu com 95 anos, depois de 70 anos, ele viajou o mundo inteiro evangelizando e ganhando milhares de almas para Jesus. Por quê? Porque o homem que tem o coração fértil, na velhice ainda darão frutos. E a última referência, Jeremias 17, versículo 8. O homem que tem um coração fértil, o homem que tem a terra boa, ele não receia quando vem o calor, ele não receia quando vem o Covid-19, ele não receia quando vem o coronavírus. Olha só, no ano de sequidão, ele não se perturba. Ele não se perturba com o coronavírus, e nem deixa de dar frutos, porque ele é terra boa. Eu gostaria que você se colocasse em pé, por gentileza.